Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast, um Fala Comigo Deus, para você, direto do trono da graça de Deus. Olha, hoje você presta bem atenção nesse programa, fique atento. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá chegando agora, se inscreve no canal, aproveita para se inscrever, dá o like, ativa o sininho, convida seus amigos aí. Você tá no escritório, tá no trabalho, convida aí seus amigos, convida seus colegas, passa também, compartilha esse link aí para o pessoal que você conhece, porque hoje o programa é maravilhoso. Nós temos uma pessoa queridíssima, maravilhosa, ela é Elaine. Nossa querida amiga, conheço a Elaine há muitos anos. Ela é da minha igreja, né? Do meu pastor Jesus, né? E abaixo de Jesus, nós temos também nosso pastor Fiuza, né? Que é da Igreja do Encantado, amarelinha do Encantado, Clarimundo de Melo 50. E aí, Elaine, quanto tempo, né? Olá, bom dia, boa tarde, né? Boa Desculpa, boa tarde tarde, a todos. É um prazer estar aqui. Assim é nosso, Obrigada né? por convidar. Eu acho que esses espaços são bem enriquecedores para a gente, né, conversar e compartilhar um pouquinho. É um alimento, né, espiritual que Deus tem trazido para você toda quarta-feira, de meio-dia a 1, né? Para você, porque as pessoas vão às vezes para o trabalho numa quarta-feira, principalmente que é meio de semana, às vezes tão atribulada, né? Tão cansado, já esgotado, nem, Esgotado. né? No meio da semana com tanto problema. E aí tem essa oportunidade de ouvir um testemunho, né, que às vezes, Elaine, bate muito com a pessoa que está ouvindo, né? Vai de encontro com a necessidade daquela pessoa. Esse é o nosso intuito, né? O Espírito Santo, quando nos inspirou a fazer esse programa, o Fala Comigo Deus, foi justamente para levar uma condição melhor da fé, elevar a fé da pessoa, levar mais esperança, né? Porque às vezes a pessoa está com a fé tão abatida, tão Sim. cansada, porque as pelejas, as lutas vão nos agarrando, vão, né, nos persuadindo de uma maneira que tem hora que você acha que não tem nem força para lutar. Sim, Né? verdade, Aí verdade. você escuta um testemunho, né, e aquilo levanta a sua fé. Te dá um novo ar, né? Dá um Assim, para novo. você continuar na E luta. olha, Que a luta vai continuar e a sempre. Titu é uma menina que tem testemunho, viu? Um Muito bem. pouco. Dá um alôzinho aí pro nosso público aí. Boa tarde mais uma vez, pessoal. É um prazer realmente estar aqui. Quando a Ângela me chamou, as meninas, eu achei muito interessante poder estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, do que Deus fez na minha vida. Eu acho que isso pode incentivar outros jovens, outros adolescentes também a permanecerem na fé. Como ela falou aqui com relação aos problemas da vida, isso a gente vai ter em todos os momentos. Então, assim, a gente precisa realmente estar firmado na palavra de Deus e como a gente pode guardar puro o nosso coração, como a gente pode se firmar em Deus diante de tantas lutas, né? Então, aqui seria só para dividir um pouquinho com vocês essa experiência que eu passei e que Deus realmente sempre fica falando ao meu coração para motivar, ajudá-los e dizer que eu também sinto as mesmas coisas que vocês sentem e, de repente, com as experiências que eu tive, isso pode ajudá-los também a tomar a decisão certa, né? Porque eu escolhi um caminho errado. Então, mais tarde a gente vai Legal. comentar sobre isso. E assim, compartilhar atitude é tudo de bom, né? A ação de testemunhar, você compartilhar aquilo que você passou, vai fazer outro evitar aquele caminho, né? Que caia, né? Evitar cair naquela esparrela, né? Que muitas vezes a gente está caindo numa esparrela de Satanás, né? Porque nós temos um Sim. tentador. A gente tem que se apegar muito com o Espírito Santo para poder nos desviar do tentador de todo tempo, né? As pressões, né? Que vêm através das pressões, né? Que o mundo traz pra gente, né? Porque não tem como evitar. Você tá aqui. Sim, sim. E assim, hoje nós vamos falar com a Elaine, essa Elaine maravilhosa, linda, mulher linda, garota linda, né? Ângela. De família linda. Eu amo de paixão, porque ela, além de tudo, ela conviveu muito com a minha filha, Sim, né? verdade. Juliana também, né? Juliana e Titu, acho que A gente é da cresceram mesma. juntas, né? E junto com a Emê também, né? Quem te convidou, na realidade, quem lembrou foi Flávia. Eu quero agradecer a Flavinha. Flávia por isso, a nossa produtora, né, que faz aí os agendamentos. Flávia, beijão pra você. Beijinho, Olha, Flávia.
Nós vamos falar hoje, né, principalmente do desafio de uma pessoa que nasce no lar cristão, né? Como ela enfrenta, às vezes, tanta dificuldade, né? O valor dessa herança é muito grande, de nascer no lar cristão. Mas tem preço também, né? Paga, às vezes, preço muito alto, né? E eu vou te dar uma oportunidade grande aqui de 1 hora, não é muito tempo, vocês terão 1 hora para vocês ouvirem exatamente o que aconteceu com Elaine. Elaine, nós sabemos que você nasceu no lar cristão, né? Quando você percebeu de fato o valor de ter nascido no lar cristão? Quando aconteceu isso? Quando você se deu conta? Olha, eu tô com 41 anos, né? Então, assim, Nem parece. Mas, assim, essa convicção de ver que ter nascido num lar cristão foi fundamental foi algo recente. Infelizmente, eu tive essa percepção faz pouco tempo. Também porque eu me converti, de fato, com 33, 34 anos. Então, Deus foi transformando a minha vida. Foi quando eu fui vendo esses valores, e principalmente esse de ter nascido num lar cristão, como isso é um diferencial. E, às vezes, a gente não dá a devida importância de ter nascido num lar evangélico. Sim. Né? E eu comecei a dar essa importância depois que Deus realmente foi transformando, me mostrando. E eu falei, gente, eu tive essa oportunidade de berço, né? Então, isso realmente é um privilégio em comparação a outras pessoas, né? Que Deus vai chamando, né, ao longo da vida. E eu tive isso dentro de casa. Só que, assim, eu não soube aproveitar da melhor forma. No meio do meu caminhar aí, eu me desviei e tal. Então, mas, assim, Deus teve misericórdia e me trouxe de volta. E foi quando, de fato, eu vi, poxa, eu tive um lar cristão. Ontem foi Dia dos Pais, né? Então, eu até... Desculpa, eu até agradeci a Deus pelo pai que eu tive, né? Muito que bom. foi muito presente e que me ensinou nos caminhos. Um homem a de família, Deus, né? a família que eu tive. Então, Deus foi me fazendo lembrar dessas questões, assim, que foram tão maravilhosas para mim, que me ajudaram a fortalecer no caminho, né? E agradecer a Deus realmente por ter nascido num lar cristão. Então, assim, essa percepção veio de agora, né? Assim, não foi algo desde muito tempo, não. Então, mas que bom que Deus me despertou, né? Antes tarde do que nunca. E a gente pode observar que muitos passam por aqui, que também já foram de lar cristão, quando não chegam a desviar, eles ficam convivendo com a igreja, indo à igreja, estão lá, participam, mas não vivem, não vivenciam uma relação mesmo com Deus. Às vezes leva muito tempo a despertar. Aham. Então, Sim. tem sempre meio que um crente morno, né? Meio que uma pessoa assim, tá, mas não tá. Tá, mas não tá no contexto, né? Sim, e isso é um perigo, porque eu tava nessa situação também. Porque eu fui Situação. nascida e criada, então eu sempre participei, ia na igreja, nos domingos, nas escolas dominicais, nas temporadas de férias, eu participava de tudo. Mas eu não tinha tido ainda um encontro de conversão. É isso até que eu oro para os adolescentes atuais, para que Deus realmente marque se faça presente ali para eles, que eles tenham de fato um encontro, porque depois quando você tem um encontro com Deus é uma coisa tão forte Tudo que você muda. não larga mais, assim. Então, só que eu fui ter esse encontro com meus 33, 34, né? Mas eu tava sempre ali buscando na igreja e tal. Eu tive um período que eu me afastei, mas eu nunca deixava de ir, né? Final de semana, sei lá, eu ia pra um churrasquinho com amigos, não sei o que, amigos que não eram cristãos, papos que não convinham, e enfim, roda dos esclarecedores mesmo, Você né? vai falar mais profundamente sobre isso. Mas dia de domingo eu tava lá. Mas sabe essa coisa como você falou? Domingueira, Dividida, né? domingueira. Crente denorex, parece, mas não é. Pois é. E é só por cumprir um protocolo, aquela coisa da religiosidade. É religiosidade, é. Mas eu não tava assim Não tão sentia a engajada. presença. Não tava. Tava muito superficial. E esse é um perigo, né? Porque ainda tem pessoas assim, É né? o caminho pro mundo, né? É o pé no mundo, né? Pois é. Então, É um pé um na alerta. igreja e no mundo. E você não Sim, pode. e você não pode estar ali. Você tá ali junto com o trigo, o joio, né? Você tá ali misturado. E a gente sabe que naquele grande dia, né, Deus vai fazer a separação. Mesmo pessoas que estão na igreja podem não estar convertidas ali de fato, Sim, né? sim. Vão porque gostam ou porque têm amizades, mas assim, e o que é essencial? Será que realmente teve um encontro com Deus? Será que no primeiro problema vai permanecer, vai estar enraizado? Ou vai, enfim, jogar pro alto porque, poxa, eu tô aqui na igreja e tá dando tudo errado, né? Mas a gente sabe que no mundo a gente vai ter aflições mesmo, né? Então, como é que você vai lidar no dia a dia se você não tiver de fato enraizado? Então,
É um ponto de atenção. E até para nós cristãos, para ajudar as pessoas que estão dentro da igreja Sim. a, sabe? Que muitos estejam assistindo esse testemunho teu, Elaine, porque é muito triste a gente constatar que dentro da igreja você pode acreditar que tem muita gente superficial. Sim. Tem muita gente que não está entendendo a fé ainda. Não. Compreende a fé de verdade, da forma correta, da maneira correta. Até que, assim, na questão do adolescente, você diz assim, tá começando a vida, ainda tem muito tempo pela frente, vai uma hora certa, uma hora começa a entender o Espírito Santo, vai perceber dentro dela o Espírito Santo, vai compreender melhor, mas ao passo que os mais velhos não tem tantas vezes tanto tempo assim, às vezes, né? Uhum. E muitas às vezes pode estar dentro da igreja, partir e nem partir com Deus, né? Exato. Que é um perigo, porque porque se você não está com Deus, quem não é com Deus é contra Deus, né? Não é assim que a palavra informa, diz? Sim. Se você não é por mim, é contra mim. Né? Não tem um meio termo, né, para salvação. Ou você é com Jesus, aceita e está com Jesus, ou você vai mesmo para o inferno. Tem jeito? Tem jeito? Fala um pouquinho sobre isso. Não, isso é muito importante, muito sério. Às vezes a gente não se dá conta, principalmente quando a gente é adolescente, jovem, achando que a gente tem uma vida pela frente. Que a gente vai ter muitos anos de vida e que a gente pode aproveitar, e quando, sei lá, tiver mais velhinho, aí sim, vou voltar para a igreja. Né? O pastor até costuma Aceito falar mesmo a isso. Jesus. Aí eu aceito, só que a gente vê que, infelizmente, alguns jovens também acabam indo cedo, né? Enfim, tem toda essa questão. E, às vezes, a gente não pensa nessa questão dessa realidade que é o inferno, né? Do que é morrer sem Cristo. Porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Ou então que a gente está muito novo e eu posso aceitar Jesus, eu posso voltar para a igreja mais tarde. Então, não, mas isso é um chamado para hoje. A gente não sabe se a gente sair daqui, quando voltar para casa, se a gente vai voltar bem. Né? O nosso pastor, ele gosta muito de falar sobre isso, né? Sobre morte, que a gente vai morrer. E a gente vai morrer mesmo um dia ou mais tarde. Sim. Isso é uma coisa, é um fato que em algum momento isso vai acontecer. Mas e aí, você vai morrer com quem? Né? Será que você vai estar com Deus, assim, decididamente? Você já vai ter aceitado a Cristo antes da sua partida? Porque depois que morreu, não tem mais jeito. Não tem reencarnação, não tem outras oportunidades. A Bíblia é bem clara lá em Hebreus, dizendo que só tem, depois da morte, já vem o juízo. Né? Então, isso é muito forte, assim, é muito impactante. E aí, a decisão que você precisa tomar é hoje. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então... Muito oportuno, né? Essa colocação sua, sabe, Elaine? Porque a gente precisa falar mais do inferno, sabe? A gente precisa lembrar, né? Porque você lembrando que tem um inferno e que não tem 3 caminhos, só tem 2. Céu ou inferno. Não tem 3, não tem um terceiro caminho, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu ainda vou ter, depois que morrer, uma oportunidade. Tem nada. Não hein? tem. Não tem. Não a oportunidade da decisão é aqui que tem. Deus dá. Exatamente. Né? Em vida, em né? Vida. Enquanto você tem vida, você tem... Com o cérebro ainda raciocinando. Sim. Né? Não, antes de perder totalmente a consciência. Você pode fazer até em pensamento, tomar uma decisão até em pensamento. Eu creio que o Senhor pode até honrar você, até abençoar. Sim. Mas se você tem a oportunidade de confessar, de tomar sua decisão. E, gente, viver com Jesus, vamos falar sério, Elaine? É tudo coisa. de bom, meu Deus. A minha oração de todos os dias, na minha devocional, eu falo, Deus, nem por um segundo o Senhor deixa eu vacilar. Nem por um segundo o Senhor deixa eu perder essa relação com o Senhor, desejar ficar longe do Senhor, pode me levar. Não deixa não, nem por um minuto, porque eu não me vejo mais, não consigo mais me ver longe de Cristo. Não, consigo. E é uma outra experiência, assim, porque depois que eu me converti de fato, né, como eu falei pra vocês, assim, ter essa experiência com Deus diariamente, de você orar sem cessar, de você estar falando com Deus em pensamento, de você estar pedindo a Deus, Deus, eu tô numa reunião aqui, o que eu falo? Fui chamada de última hora, não fui, né, não brifada, sou só eu, não, filha, também... Encontrei uma parceria. É dependente de Deus. Não,
Em tudo, até nas reuniões. Total, e assim, é muita graça de Deus realmente, né? Porque às vezes a gente não tem nada pra falar, ou então te Mas chamaram sabe. de última hora e você não tá preparada pra aquilo, mas querem uma opinião, querem... E aí, e eu fico assim, Deus, o que que eu falo? Deus, não sei o quê. Aí parece que Deus me mostra uma coisa que ninguém tinha observado. Eu falei, não, gente, mas tem É essa ponta assim aqui. mesmo. Aí o pessoal, ninguém falou nisso. Então, assim, isso, gente, outra coisa, não é para a minha glória do tipo, a Elaine viu uma coisa que... Não, é para Não, Jesus, mas é pra mostrar como é que que Deus Deus vai te conduz. mostrando. Eu falei, gente, É só tremendo. confiar, Só né? confiar. E a E dependência total nele, porque... uma coisa assim que o pastor tá assim batendo bastante é na devocional, né? Que você precisa ter essa relação fora da igreja com Sim, Deus, né? Ter esse contato diário, permanente, né? Faz sua devocional pela madrugada ou de manhã bem cedo ou de noite, mas você, além da devocional, você ter sempre esse relacionamento com Deus, né? Porque, gente, tem gente que acha que relacionamento com Deus é só quando tá na igreja, no culto. não. Por É. engano, não é nada. Ler a Bíblia é importante, né? Ter esse contato com a palavra de Sim, Deus sim. também é importante, Eu né? estava até lendo nesses dias na devocional aquele versículo que fala, né, que tudo que você ligar na terra Será será ligado ligado no nos céu. céus. E é uma ligação contínua. Então, se você ligou, então você está em contato com Deus, está sempre pensando, vai no trânsito, vai cantando. Até o pastor fala, né, ali o carro é um ambiente de louvor seu. Você coloca uma Sim, de música, já vai adoração. adorando, É, profetizando, orando. Então, você já verdade. vai, sabe, Preparando o ambiente, preparando o né, pro dia. dia. Então, assim, Preparando o ambiente. realmente é um outro tipo de relacionamento mesmo. Ela está te convidando a fazer desse jeito, a agir desse jeito com Deus, a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Sim. Sai do raso, sai do superficial, porque não leva a nada, né, Elaine? Não, não leva, não. Elaine, pode contar mais sobre o livramento que você teve? Abrir um pouco mais, falar mais Sim, detalhadamente? eu Fique à tive dois vontade. livramentos, assim, quando eu era pequena, que aí eu fui vendo como é que o cuidado de Deus já estava desde sempre, né? Primeiro eu tinha 5, 6 anos ali na Clarimundo de Melo, perto da Faetec, eu tinha um sinal ali e eu larguei a mão da minha mãe, falando, não, mãe, pode deixar. Tava vermelho, né? A gente tava todo mundo esperando o sinal abrir pra gente poder atravessar. E eu falei pra ela, não, mãe, pode largar minha mão, porque eu já sei aquela É, coisa, né? Não larga. E eu ficava puxando, assim, até que ela largou e eu saí correndo, assim, atravessei. E passando o carro, enfim. E ali foi um livramento, porque tinha um carro, pelo que a minha mãe falava, que eu só tenho flashes, assim, né? Que um carro ia pegar a minha cabeça. Só que aí ele conseguiu desviar e pegou pela parte, assim, do pé, né? Assim, desviou. Não chegou a chocar em mim, bater em mim, mas ele conseguiu desviar enfim, graças a Deus por isso. Aí depois me levaram para um hospital. barzinho ali que Ah, tinha para tomar aham. uma água e tal, mas acabou que nem precisou de hospital não. Já Não, fui né? bem, fui Ficou bem. andando e assim, mas foi ali, eu falei, gente, né, o que eu fiz, né, aquela coisa toda de criança mesmo, que criança não tem noção de perigo, acha que, né, tá tudo tranquilo. Então eu já vi ele desde nova o cuidado de Deus, ele protegendo a minha vida, Ali realmente. você entendeu? Chegou a entender? Ou Não, mais velho, depois? depois. Depois que contavam, né? Depois te contava, porque eu ainda era muito nova, então não tinha muita noção do perigo que eu poderia morrer ali, que eu poderia. Não tinha. Pra mim era, enfim, a gente realmente criança não tem muito essa noção. Mas hoje, né, assim, mais adulta e tal, eu vi como é que Deus foi me protegendo e me guardando desde pequena. E o outro livramento, que foi nesse processo de conversão, que eu estava dirigindo o carro ali na Avenida Brasil o meu reflexo não estava muito, tava de noite também, tava meio escuro, assim, e eu tava andando com uma amiga, né, com o carro, e eu perdi o controle. E aí eu bati na muretinha ali onde os ônibus sobem, e o carro rodopiou. E ele rodopiou e parou na contramão, né, do sentido dos ônibus, carros Meu todos vindo Deus. assim. E eu parei de frente e eu só me lembro que eu abri. Primeiro a gente toma aquele susto, meu Deus, o que aconteceu e tal. Eu olhei pra minha amiga, ela tava bem também. Mas eu via o ônibus vindo na nossa direção, né? E eu só me lembro de abrir a janela e fazer assim pro cara diminuir. E do nada apareceram vários caras também pra ver como é que a gente tava. E na minha cabeça eu falei, nossa, a gente vai ser assaltado agora. Porque né, na Brasil, de Multidão de noite, duas mulheres. pensamentos. Mas, graças a Deus, não aconteceu, né? Não teve roubo, não teve nada. E estavam ali pra ajudar, Pra de ajudar, fato. né? E o ônibus foi parando. E depois eu falei, gente, aí... Esse ponto foi muito interessante, porque como foi o processo de conversão, eu me lembrei depois, né, enfim,
do versículo que fala lá em Lucas, que eu até separei aqui, Lucas... Pode falar o versículo pra Lucas gente. 15, 17. Porque, assim, eu sou o reflexo do filho pródigo total, né? Assim, eu sou o exemplo vivo. E esse versículo diz, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai, tá. Mas, assim, essa expressão, caindo em si, foi naquela parte Caindo em si. que o filho pródigo, né, tinha saiu da casa do pai, e quando ele passou por um momento muito difícil, ele lembrou como é que os servos eram tratados, né? Tinham comida, tinham casa, enfim. E caindo em si, e pra mim foi a mesma coisa. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Porque esse livramento aqui, aí eu poderia Podia ter morrido e ido pro inferno. Exatamente. Será que eu ia pro céu? Eu acho que não, porque eu não tava certa. Pensou, Laine? Pois é, foi ali que eu deu um estado do tipo da seriedade da vida e da morte, Caramba. que eu vi a morte muito Que próxima. oportunidade que Deus deu, né? Foi. Eu falei, gente, não, tá tudo errado, tá tudo errado. Tá, vamos se consertar. De fato, ele caiu em si, eu falei, não, vamos agora tomar jeito na vida, porque vou ficar nessa por mais quanto tempo e ficar me arriscando. Podia ter morrido e ter ido pro inferno. Podia ter morrido. Porque pai não salva, irmão não salva. Não. Ninguém consegue. A fé do pai, a fé da mãe, nada resolve. Não. E aí eu, depois, né, chegando em casa e tal, preocupei meu pai, porque, né, a lateral do carro estava toda batida. Ele, o que aconteceu e tal, tadinho, todo, né, assustado. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo com os meus pais também, né? Porque aí ficam se preocupando, eu chego com esse problema. Que lindo, imagina, enfim. Mas eu entendo que isso tudo foi parte do processo para, né, Deus ali me transformar por completo. E, claro, isso teve um complemento também de um livro que eu já comentei aqui de uma outra vez, também, que o Peregrino, que aqui foi um não. livro... Era no outro podcast, que ela já foi no Culpa da Minha Mãe, pessoal. Gente, Depois vocês visitam lá o testemunho dela. Não foi testemunho lá, ela foi contar a vida dela. Eu contei minha vida. Aí ela contou esses episódios. Isso, na Culpa da Minha Mãe, é verdade. Eu falei desse livro também, né, que me ajudou nessa conversão, assim, que esse livro, ele é muito importante, assim. Se você não leu, leia, faz... Sabe, todo sentido, é muito atual. Qual é o nome do livro? O Peregrino. Tem livro, tem no YouTube, tem um videozinho, tem do filme mesmo, né? Tem como ver lá também. E juntando livro, filme, Deus foi me mostrando. Porque esse livro, na verdade, ele fala o nome do personagem é cristão, então mostra a vida dele na Terra, os problemas que ele passa, as amizades que ele encontra, a família, e ele rumo à cidade celestial, que é um paralelo, né, com a nossa vida. Verdade. Pois é, entendeu? Sendo então, assim, é um paralelo. É um paralelo. Então eu falei, caramba, ele passando pelas situações e conhecendo amigos que não levavam para o caminho, e, enfim, várias coisas, e sendo atacado por Satanás e tal. Eu falei, gente, isso é a nossa vida. Porque a gente também tá com esse rumo ao céu, né? A gente também tá com essa caminhando nessa direção, né? Caminhando nessa direção. Então fez total sentido, assim. Aí foi ali que Deus foi abrindo os meus olhos, sabe? E as escamas foram caindo. Gente, é muito tremendo, assim, porque a gente lê o livro, lê a Bíblia e tal, com outro olhar, né? Parece que as palavras saltam, assim, sabe, na sua vista. E você, gente... O entendimento é grande, né? Eu falei, caramba, tava tanto tempo na igreja, agora que eu fui entender essa porque história... Porque você leu e enxergou. Eu não tava lendo só por cima, né? Porque não enxergava. Não enxergava, tava, né? Eu lia, entendia, e eu falei, caramba, isso aqui é tremendo, isso aqui é muito poderoso e tal. Então, e Deus foi transformando. Como a palavra realmente alimenta, né? Alimenta. E aí eu fui vendo, assim, as maravilhas de Deus, e agora eu leio as histórias, canto, com outro olhar, né? Sim. Com uma outra vontade, com uma outra convicção. Eu acho que é isso, né? Porque eu sabia que o caminho de Deus era o certo, isso eu nunca tive dúvida. Mas quando a gente passa por uma experiência como essa, a gente, sei lá, canta com mais propriedade, com mais firmeza. Você vive com mais propriedade. Vive, Eu falei, gente, eu sempre cantava esse hino, eu sempre li esse texto, mas agora tá sendo diferente, sabe? Porque então, você tem uma essência agora. É diferente. Você consegue... É muito interessante, eu fico olhando você lá, multiuso, tá? A Helena toca, agora canta, agora não, já cantava, né? Canta, encanta, é uma bênção, né? E eu fico assim olhando, às vezes, porque salta aos olhos a tua alegria. Sim. É muito lindo o que Deus faz com a gente, né?
Porque dá para as pessoas, você contagia. Quando você abre a boca para falar alguma coisa, você sente, vem do coração mesmo. A gente percebe que o Espírito Santo está agindo em você. Sim, É sim. muito lindo. É muito lindo. E a gente vê assim tantas pessoas importantes para Deus, porque olha só, Elaine, como Deus te ama, né? Amém. Você viu o cuidado de Deus, você tem visto sempre o cuidado de Deus especial com você, porque às vezes a pessoa diz assim, pensa assim, é muita gente, Deus não vai preocupar comigo, vai ficar, né, ligado nos meus problemas, nada disso. Deus tem um cuidado especial com você, ele te mima. Ele Tem te sim. cuida, ele trata e faz questão de você ver que o cuidado é especial, é para você aquilo ali. É o que ele tem para você. É que ele vai dar para você conforme o que ele sente por você. É o amor dele, né? A gente consegue perceber isso. Eu vejo isso na minha vida. Como Deus tem um olhar para mim. Ele tem um olhar para você, né? E depois que você vai se entregando mais, você vai se sentindo mais dependente dele, é incrível como é que Deus é tão legal, porque nós seres humanos, quando você sente, muitas das vezes a pessoa sente que a outra está dependendo, o que ela faz? Ela vai subjugar mais, ela vai tentar fazer a pessoa ficar mais dependente, né, no sentido mais de humilhar, né, de dizer que você é mais forte, que você está mais por cima, que o outro está por baixo. Deus não. Deus, ele faz assim, é tão lindo que quanto mais você mergulha, quanto mais você se abaixa, você se humilha, for mais humilde e dependente dele, mais ele te engrandece, né? Mas ele te Mais ele dá, te mais dá, mais ele ele faz abre. você ficar melhor, você, né? Muito lindo, Não, né? muito lindo. É muito lindo. E eu tenho realmente vivenciado isso, assim, sabe? Dessa busca constante e vendo o que Deus tem reservado, preparado, mostrado. Então, realmente é muito lindo Profissionalmente, esse. você é uma mulher, uma moça, uma jovem bem-sucedida, né? É uma pessoa, é uma profissional, ó. Fala um pouquinho disso, Titu, é importante. Então, isso daí Deus está trabalhando também, porque recentemente eu fui desligada da minha empresa, né? Eu trabalhava lá há 15 anos. É, é Eclesiastes 3, né? Tudo tem seu tempo, eu entendo que foi um ciclo, entendo que Deus abriu a Mas foi muito porta. honrada lá, né? Deus fechou a Muito porta. honrada. Não, foi, assim, e o fato de eu ter entrado lá foi Deus que foi me Milagre, direcionando. né? Engraçado que eu tava até pensando esses dias, eu falei, caramba, eu fui pra essa empresa meio que, assim, Despretensiosa. Despretensiosa. descompromissada, não sei se seria a palavra, mas assim, Despretensiosa. despretensiosa, não sabia se ia dar certo ou não, mas foi uma tentativa, uma porta que Deus abriu lá atrás e eu falei, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Que eu acho que aqui eu tenho mais projeção, que era uma empresa pequena em comparação a uma outra que eu tava que era muito maior. E Deus foi, sabe? E naquela época eu não tava nem 100% com Deus, não. Mas assim, tá vendo o cuidado de Deus lá atrás? De tipo, não, vai por aqui. Eu falei, gente, eu nem merecia, mas Deus... Coração né? da mãe e do pai, é o amor dele. O amor dele. Carona, né? Na hora do pai e a mãe. Pois é, porque as orações, são as orações. A igreja. Mesmo, a igreja, os amigos ali. É legal, a igreja, orelha. quando vê que você tá caindo um pouquinho, a igreja começa, meu Deus, atitude, e começa a orar, né? As mulheres, aquela mulher que lá não temos coque, mas é como se fosse, né? Então, Deus estava ali direcionando, graças a Deus, para essas orações aí que me ajudaram muito também. E aí eu passei 15 anos nessa empresa, aí, graças a Deus muitas coisas aconteceram, tive oportunidades ali de crescimento e tal, mas chegou a hora também, e eu entendo assim, tô com paz no coração de que eu dei o meu melhor lá, dever cumprido, sabe? Aquele sentimento que, olha, fiz tudo que eu podia fazer, fiquei tarde várias vezes, ajudando a empresa, enfim, isso daí eu tô realmente dormindo bem, né? Sossegada, que eu fiz tudo. Não foi foi mais uma questão de mudança estratégica, não foi questão de performance ou de entrega, não foi nada disso, então, ok. Não foi desleixo, né? Não foi falta de comprometimento, não foi nada disso. Foi uma decisão que a empresa tomou, ok. E aí, agora eu tô esperando em Deus, tô orando também, mas também tô fazendo a minha parte, eu tô abrindo várias frentes. E é bem sucedida, porque ela só pega trabalho bom.
Vamos ver o que Deus aí tem pra É. essa nova fase, né? Então, assim, tô ajeitando. Eu trabalhava em RH, né? Mas, assim, meu LinkedIn, né? Não era tão, assim, atualizado. Então, atualizando o LinkedIn, atualizando o currículo, mandando pra cá, mandando pra lá. Enfim, retomando contatos também. Então, vamos ver o Tá que se Deus tem. Me reorganizando organizando, também. reorganizando, é Se verdade. Tô tirando esse tempinho reorganizando. sabático aí também pra É, organizar a vida. relaxar um pouquinho também, porque Também, porque se eu começar num novo emprego, então, mais é, um ano trabalhando para tirar férias, né? Então, quanto mais competente, mais responsabilidade, mais compromisso, né? então eu tô Mais tranquila, desgaste. tô de boa, assim. Beleza. Mas nós vamos entrar naquele ponto assim. Você quer falar um pouquinho da sua queda? Sim, posso Vamos falar? falar? Vamos. Então tá. Ela botou aqui, né, o que te levou a querer experimentar o mundo fora da igreja, Elaine. Vamos falar um pouquinho disso, porque o público já sabe que você é uma mulher, né, uma menina que já voltou para Jesus, que reconheceu as tuas falhas, que está agora vivendo um outro momento com o Senhor, né, um momento de muita alegria, de comprometimento com Deus, até o cabelo, né? Amém. Mas teve um momento difícil. Conta aí pra Sim. gente como é que foi exatamente o que você Eu acho assim, passou. como eu falei, né? Eu sou muito o retrato do filho pródigo. Eu entendo que foi mais por uma questão de curiosidade mesmo. Uhum, Às vezes a gente não dá, como eu falei lá no início, a devida importância de ter nascido num lar cristão, de ter nascido na igreja e tudo uhum. mais. A gente sempre quer alguma coisa a mais, né? A gente acha que talvez aquilo ali não está suficiente. Sentimento de falta de alguma Falta, coisa. por aí. Falta de alguma coisa. A gente tá muito acostumado com o testemunho dos outros, porque lá fora não presta, porque o mundo, a felicidade do mundo não Não é é. tão bem assim, aí começa a pensar, É, né? Não é tanto assim será que também. é? Será que não É. é? Entendeu? Então, a gente era muito, pelo menos eu era muito alimentada pela experiência dos outros, assim, né? Que eram alertas, hoje eu estou nessa posição para alertar você para não procurar essas coisas, porque não vale a pena, e de fato não vale, porque experiência própria. Mas, assim, eu sempre tinha aquela coisa e achando que tinha falta, que tinha alguma coisa que estava faltando, que eu precisava encontrar. Só que estava tão ali na minha frente, que era Uhum. Deus, e eu fui por outros caminhos, É. né? Enfim. E aí, amizades, né? Aí comecei a trabalhar e tal. E é uma coisa que o pastor Fiza sempre fala também, que as coisas vão entrando muito sutilmente. E se a gente não tiver aquele discernimento de cortar e de não. E de frear, ou de não, isso aqui tá errado, não pode. Não ceder, se a gente não tiver essa atitude, a gente vai acabando e deixando as coisas acontecerem, sabe? E eu fui meio que nessa onda. Uhum. Minha vida devocional foi baixando e os amigos do trabalho foram aumentando, e aí eu fazendo concessões, e aí, sabe, vai se distanciando. Devocional e oração e leitura da palavra abaixando, né? E Uhum. as coisas do mundo entrando aos pouquinhos até que, então vamos lá, vamos no happy hour, vamos no churrasco de não sei quem. Mas todos esses lugares, o que era mais impressionante, assim, vendo o cuidado de Deus também, né, ao longo dessa trajetória. É que lá no fundo, lá na alma, lá no coração, eu sentia que Não eu era. não, não era o lugar ainda, não Não era, era daquilo que você não precisava. era daquilo, não. Não eu Não tava no lugar satisfazia. errado, assim, sabe? Deus falando, tipo, tô deixando você ir, porque é sua escolha, né? Seu livre É. arbítrio, você quer ir, tá bom. Mas tu sabe que tu não é daí, não. Tu sabe, né? Aí eu ficava lá dentro também, era muito engraçado. Era um conflito, não é? Eu sei que não é, não, mas tá, Deixa eu deixa eu experimentar. experimentar. Vai chegar um momento que eu vou Que eu vou voltar. Eu tinha essa voltar. convicção também, que um dia eu iria voltar, mas sabe aquela coisa de querer testar, querer ver se era isso tudo mesmo que o pessoal falava, né? E tal. E, gente, foi perda de tempo, foi estresse, foi decepções e tudo de ruim, assim, que eu não precisava daquilo. Não precisava ter essas marcas, sabe, do mundo, porque eu podia ter ficado muito bem na igreja, que tudo que eu precisava já estava ali, não precisava encontrar em nenhum outro lugar, só que essa curiosidade, essa questão de querer ver, acabou me levando para esse outro caminho, Mas sabe? também você falou uma coisa aí que eu achei muito importante. Deus era tão fácil para você, tudo ali relacionado a Deus, aquela atmosfera toda, aquilo tudo era tão presente pela tua família,
né, pela igreja que você frequentava, que era uma igreja bem tranquila, uma igreja que ensinava bem, a escola dominical, sempre teve uma escola dominical, que é uma coisa que eu sempre exalto. Eu também Né? gosto. A igreja amarelinha, as congregacionais são igrejas que têm escola E dominical eu vou forte. amarradona. Só um parênteses aqui. Eu pego minha revistinha, a Bíblia, eu sou daquelas tradicionais. Ai, Aí eu também, eu gosto. amo. Eu pego, mãe, toma aqui tua revistinha, a biblinha, não sei o quê. Eu Porque vejo lá que você não falta. eu Eu amo adoro. também. Eu já tive uma professora, Keila é o nome dela, que era lá do Encantada. Ela era Aham. casada com um major, que depois ela foi viajar, né? O marido era militar, né? E ela sempre perguntava, Elaine, cadê sua biblinha? Como é que fica na cabeça da Fica na criança, né? cabeça. Cultinho, né, infantil e tal. E ela perguntava, porque quem levasse a biblinha ganhava Uhum, ponto. E uhum. até hoje a gente fica brincando lá em casa, cadê a biblinha? Que não sei o quê. Então eu fico amarradona também. Então, e aí tava tudo tão à tua volta, tudo Sua à disposição, né? sua disposição que você não valorizou. Não valorizei. É. Isso é uma coisa que é importante a gente falar sobre isso, porque é muito normal, é muito comum a gente não dar valor àquilo que a gente tem. Verdade. A gente não prezar aquilo que é mais importante para a vida da gente, né? E aí você só vai ter realmente o entendimento e o valor, dar realmente o devido valor, quando aquilo te faz falta. Né? É incrível, não precisava, né? Não precisava. Porque Eu você fazia tinha esse caminho. O caminho era assim, eu fui É, dar uma volta. até porque você vê, você não era. Você era uma menina de pais cristãos, de família cristã, mas sua mãe e seu pai eram realmente cristãos, davam um bom testemunho, né? Sim, Eu me sim. lembro bem do seu pai, nossa, da sua família inteira, seu irmão, né? Me lembro que sempre estavam juntos e seu pai era uma pessoa mansa, tranquila, Sim, né? muito Então, tranquila. É. porque às vezes você vem de uma família, às vezes a pessoa desvia, porque ela vem de uma família que, sabe, tipo assim, o filho que diz que melhor é estar na igreja do que estar em casa, porque na igreja o pai e a mãe é de um jeito e em Sim. casa é de outro. Uhum. Você não, Elaine, você era realmente de uma família genuinamente cristã. Uhum. Realmente eles tinham a graça de Deus na vida deles, né? Sim. Mas sim. mesmo assim, porque isso mostra o seguinte, a fé é muito pessoal, é muito individual, né? Não tem como você se amparar, se ancorar na fé do teu pai nem da tua mãe. Não. Não tem. Tem que. Agora é importante você tá falando aí, né, minha professora, a gente lembra, eu lembro, a gente fazia cultinho em casa, a gente, né, mãe, a minha biblinha, não sei o quê. Esse contato, esse convívio todo com a família é muito importante também. Sim, isso As ajuda. devocionais em casa, né, a família que dá um bom testemunho é mais difícil de uma pessoa desviar. Uhum. De um adolescente, quando ele tem essa Essa estrutura, base, sim. essa Verdade. base é mais difícil. Pode acontecer, sim. Porque às vezes é a curiosidade, É. mais pela curiosidade, mas também levou pouco tempo, né, Elaine? Levou pouco tempo, graças a Deus por isso. Deus só deixou você dar umas. É. Deu-lhe um susto, Deu um susto, tive esse acidente aí que eu quase morro. Eu falei, deu-lhe um opa, não, calma aí. susto. O que eu tô falando? Vamos parar de brincar, né? Vamos parar de brincar. Porque eu acho que é um pouco disso também. A gente vai brincando, vai fazendo, um pé na igreja, um pé no mundo e tal, e achando que assim tá tudo bem, e vamos levando. Só que não é assim. Deus quer dedicação exclusiva, né? E total. Então. E assim, uma coisa que eu quero que você fale, porque você é multiuso na igreja. Todo mundo é Elaine faz uma coisa, faz outra. Como é que é você dentro da igreja? Fala um pouquinho. Desde de ser pequena, assim, né? Adolescente, sempre gostei muito de participar, né? Então, em tudo eu me metia. Então, era coral, Tribo de Levi, que era um grupo lá de Sim. coreografia, era no louvor. Aí, comecei a tocar também. Desde pequena, eu e minha irmã, a gente chegou a aprender um pouquinho e tal. E aí, depois, eu fui aprimorando. Aí, eu ajudo também lá no louvor. Aí, se tiver que cantar também, eu canto. No Você louvor, toca. toco, eu gosto de ajudar, assim, aí os adolescentes agora, né, a Raíssa tá lá com ajuda à frente, né, então tudo que eu puder fazer também faço,
A gente faz, de vez em quando, uns sábados lá de esportes, aí eu fico com os pais, recepcionando, ou então dou uma palavra para os adolescentes. Enfim, eu sempre tento me É uma colocar ajudadora. à disposição da obra. Agora eu tô com um novo ministério, né? Que é o ministério de ajudar em casa, né? Com a minha mãe Aham. também, né? Que Enfim, também é que também é importante. importante, né? Às vezes. Atenção para a família, né? Isso. Agora ela tá morando comigo, né? E tal, então tem toda Uhum. uma questão aí de ajudar, enfim. Então tem essa. Por isso que eu falo que é um novo ministério. Mas nas horas vagas, que agora por enquanto a minha agenda tá livre, né? Então eu Opa! posso ajudar mais. Hoje eu vou Bem que estar eu lá no ensaio do desconfiei coral. por causa do programa. Pois é, eu tava aqui, né, de Elaine. manhã, aceitei rapidamente, eu falei, não, É, porque tá tranquilo. Então, eu sempre gostei de ajudar, porque eu acho que o serviço na casa de Deus também, isso te ajuda a manter contato te com Deus. fortalece sua fé. Fortalece, porque se você for cantar, você tem que treinar a música e Deus já vai Tem que trabalhando, né? orar para fazer um bom trabalho, né? Para Sim, se colocar sim. à disposição de Deus, Exatamente. né? Então Deus já vai te alimentando ali também, no ensaio, numa leitura da palavra para pregar, e Deus vai te mostrando. Então, assim, me fortalece também. E Deus tem que falar contigo primeiro, né? Para você passar alguma coisa, Deus tem que Uhum. cortar aqui, né? Para depois cortar na pessoa. Então, eu sempre gostei de Agora, trabalhar. é bom a gente falar nisso pelo seguinte, que às vezes você tocou num ponto aí importante, que você, quando era jovenzinha, adolescente, mais jovem, né? Você fazia, já interagia bastante dentro da igreja, participava de tudo. Mas ainda era mais pela emoção, né? Acho que sim. Era É mais a bom te questão. ressaltar isso, Isso. de estar ali junto com as colegas, com as irmãzinhas, É. com as amiguinhas, com as que estão crescendo tudo junto. Vai naquele afã, né? Daquela Sim, naquela empolgação, né? empolgação, De estar né? ali junto. Não Foi. era mesmo para agradar a Deus, não era para adorar a Deus, não É era. porque ali eu não tinha um Não tinha. entendimento, Pois é, né? isso. Deus não tinha me despertado, assim, eu não tinha me despertado para isso. Eu fazia porque eu sabia, achava assim, né? Acreditava que era o certo, que Deus é o único Uhum. caminho. Isso, essa convicção eu sempre tive. Mas eu fazia, mas não Na na emoção. emoção, para poder ajudar, para estar participando no final do ano, né, da apresentação, de estar lá, né? Vai estar todo mundo, minhas amigas lá, e eu não vou estar participando do, sei lá, do final de ano, da tribo de Levi, no ano novo. Pô, com roupa diferente, que não sei o quê. Aí, ó, tá Não, você vendo? tem que participar. Então, eu ia mais por isso, mas não realmente com a Não convicção. era o que Ainda você não, sente que eu hoje, né? sinto hoje, que hoje é totalmente É diferente. importante a gente falar porque você pode estar na igreja na emoção, né? Hum, Você pode ser uma adolescente que está nos ouvindo, assistindo, porque a Elaine, né, divulgou esse link aí bastante, né? E você pode estar na emoção. Você pode ser um jovem também e estar na emoção. Você pode ser uma pessoa mais velha e estar dentro da igreja na emoção. E quantas igrejas provocam isso, né? De É deixar a emoção tomar aflorar, conta e o aflorar na racional pessoa. tá lá embaixo e é mais aquela comoção, aquela coisa, e é uma fumaça aqui, é umas luzes ali, e solta fogo, solta não sei o quê. Mas assim, e aí? Mas tem Emoção Bíblia? pura, né? Pois é, então Não tem raiz, não está afirmado na rocha. e Deus fala pra a gente prestar um culto racional, né? Então, até onde isso está sendo racional, de fato? Até onde a palavra tá entrando? A pessoa tá indo lá mais pra curtir um show, curtir uma vibe legal, Ou para estar né? bem com Deus, ou para. Qualquer outro motivo, mas não de querer ter um relacionamento com ele, né? Então, a gente precisa ter cuidado, né? É importante falar nisso, Essas, né, Elaine? que hoje em dia tá Tem tendo muito, muitas, né? né? Muito. A Às gente vezes a pessoa precisa. até usa a igreja para um refúgio. Tipo um refúgio. Ai, não aguento minha casa, não aguento meus filhos. Ai, tem que ir para a igreja. Porque pelo menos esses minutos que eu tô lá, eu tô bem. Eu tô mais tranquila. Eu tô mais em paz. Tá errada, a motivação é errada. Sim. Qualquer motivação que não seja, que você não saia da sua casa para ir à igreja, para adorar a Deus, você tá com a motivação errada. Esse tem que Aí ser o principal, né? Tem que é ser o primeiro. importante a gente falar nisso, né? Descubra a motivação certa, né? E sirva a Deus pela motivação certa, que é adorar, né? Que é amar, adorar a Deus em primeiro Em primeiro lugar. lugar, agradecer por tudo que ele fez, né? Tudo, saber que tudo é dele, tudo pertence a E ele, tudo é né? para É ele, para né? ele, até a sua vida. Tudo, Até a exatamente. sua vida. Muito bem. Elaine, como você sentia a voz de Deus, mesmo nos lugares onde você não deveria estar? Você já falou um pouquinho, né? Que você estava lá, mas aquilo dentro de você
estava sempre te remetendo que não era teu lugar. Fala um pouquinho mais. Exatamente. Era como se fosse uma vozinha interna, né? Você olhava, assim, pro local, olhava para as pessoas e você via que as amizades ali, ou a galera que tava ali, não era, né? Era tudo muito... era do outro lado, né? Não era nada de Deus, assim. E realmente era um sentimento lá dentro que você tá no lugar Você errado. chegou a ter Era um peixinho amigos? fora d'água. Mas você chegou nesse momento, você encontrou pessoas também que eram de Jesus e que estivesse perto de você e dissesse, Elaine, volta para Jesus, ou então você não quer se acertar. Você conseguiu muita gente? Dessa galera, Esse assim, período. né? Não, né? Porque também eram pessoas não cristãs. Mas eu tinha muito pessoal da igreja, né? Que as minhas amizades sempre continuaram. E eu sempre tinha umas chamadinhas aqui, um puxão de orelha ali, né? Eu tenho um cunhado que é pastor também, né? Então, assim, ele, né, sabia da minha vida. Então, assim, ele sempre exortava ali. Então, eu sempre, graças a Deus, né? Assim, eu tive Apoio. esse apoio, essa estrutura, assim, tanto de família e de amigos também cristãos, que me puxava e me davam umas chamadas, assim. Eu não gostava, não. Ser sincera, não gostava, não. Porque você está querendo experimentar outra coisa, Pô, né? aí vem alguém falando, não faz isso, não faz... sai pra lá. Aquela Para coisa de assim. perturbar. Juju sabe muito bem, né, disso, né? Aí Ali, começava até a ó, evitar, né? ali a Juju ficou ali no pé, insistindo mesmo, né? Não desistiu de mim. Muito obrigada, Juju. Mas, assim, foram amigos que fizeram a diferença também nesse A Ibê chegou a caminhar, né? acompanhar, ela A chegou a Aimee saber. também chegou a saber por alto, assim, né? Porque como a gente não estava na mesma igreja, acabou que a gente não tinha tanta aquela ligação como antes, mas a gente sempre se falava. Fernandinha, a Ju, né? A Paty, enfim, elas acompanhavam sempre, né? Então, mas sempre mandava uma mensagem ali e tal. Então Que até isso incomodava, até né? incomodava. Mas vou te falar que hoje em dia eu fico olhando assim, esses são os verdadeiros amigos, sabia? De que te Que confrontam. amam de verdade, Que né? amam. Que te Porque confrontam. falar o que eu quero ouvir, eu já tenho os do mundo que já estão me levando, né? Estão me afastando de Deus mesmo, então eles vão liberar tudo, tá tudo certo, faço do jeito que eu quiser. Vai te agradar sempre. É. Agora, os que confrontam ali, que falam, né, coisas que você não quer ouvir, que você não gosta, são as pessoas que realmente te querem colocar no caminho certo. Eu só fui entender isso depois, né? Porque na hora ali a gente acha que, poxa. Fica até irritada, né? Para de falar. Né? Para de perturbar, ficar me Gente, dizendo que eu já sei. Pois eu já tô grande, né? Não tem que ficar ouvindo bronca entendeu, de amigo. Já ouço bronca da minha mãe, agora de amigo não dá. Mas hoje em dia eu posso ver assim que realmente essa diferença, né, de quem que estava querendo me puxar para a luz e quem estava querendo me afundar. Então, assim, isso também foi fundamental nesse processo. Muito bom. Muito Continue bom, assim, Elaine. Esse Juju. papo tá maravilhoso, mas a gente tem que dar agora uma pausazinha para chamar os nossos comerciais, porque eu tô danada para fazer o programa e não chamar o comercial. Vamos lá. Fica aí com o nosso patrocinadores. Não posso esquecer das nossas patrocinadoras. A Qualificar Serviços Limitados e a Rarice. Não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados e não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Rarice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Rarice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato. Então, voltando aqui com a nossa querida amada Elaine, um testemunho. Elaine Marques, né? Então, Elaine Marques é uma pessoa incrível que você já está conhecendo aí. E eu vou continuar, porque tem uma última pergunta que eu preciso fazer. É daquelas, sabe? Muito bem. O que você falaria para os adolescentes e jovens que estão em crise, como você esteve? Para os jovens que, por carência emocionais, estão buscando tapar buracos em relacionamentos que não vêm de Deus. Manda aí, Elaine.
é importante. Essa é uma boa Fala pergunta. da vida sentimental lá. Abrindo o coração. Abre aqui, o né? coração Ai, meu Deus. no tempo amargo, né? Que parecia ser o tempo doce. Bom, eu tive um último relacionamento que foi bem complicado, assim, porque é, eu achei até que esse rapaz fosse, né, o que Deus tinha reservado pra mim. Eu tava bem encantada, assim, achando que, nossa, vou casar, não sei o que e tal. Ele não era cristão, ele frequentava aquela congregação cristã, né? Mas aquilo ali, enfim, né? Há controvérsias. Mas, assim, eu caí de cabeça, né? Porque eu achei que realmente era o que Deus tinha, eu estava muito convicta disso, os pais, né, também frequentavam essa igreja, tinham muito Deus presente, aquela coisa toda. Só que como é que a paixão ou o amor também te cega, né? Porque ele tinha alguns comportamentos, ou ele tinha algumas atitudes também que eram totalmente, assim, contrárias, né? À vontade de Deus enfim. E as minhas amigas, mais uma vez, aí, né? Juju, Itzbat, sempre tentando me alertar pro perigo, né? Pra onde eu tava aí me metendo, enfim, e eu acabei, né, me envolvendo com ele e tal, e achando que de fato seria o que Deus tinha pra mim. O amor da sua vida. O amor, O príncipe encantado. Pois é. Foi encantado mesmo. Eu fiquei encantada, mas aí depois eu vi que não era nada daquilo. Encantou, mas... Nossa, e aí foi uma queda, né? Porque a gente acaba projetando isso, né? Achando que se era... Eu achava que era de Deus, né? Então, então chegou o momento, vamos nos casar, aquela coisa toda. E eu fiquei muito apaixonadinha, assim, e cega também. Mas graças a Deus aí que as minhas amigas, a minha família também, né, ficou achando que esse rapaz realmente não seria. Era um laço, mais laço do que príncipe. E hoje eu vejo que foi um livramento, que eu fico até pensando, falei, caraca, se eu tivesse com aquele rapaz, como é que eu estaria hoje, né? Ou como é que a gente estaria, onde, fazendo o quê? Será que eu teria ficado no meu emprego ou não? Será que, enfim, eu não sei, mas foi a melhor decisão ter cortado. Foi difícil para se recuperar também, né? Porque a gente, né, gosta e tal. Porque mexe muito, né? Mexe. Mas aí depois eu meio que... falei, não era amor, agora... era paixão. Eu acho que era mais paixão mesmo, assim. Aquela coisa de que, poxa, encontrei a pessoa certa, achando que era, né? Mas depois a gente vai vendo e que não era nada daquilo. Tava mais me afastando do que me trazendo para Deus, né? Então, não ia ter como dar certo. Então, graças a Deus, Deus me livrou disso. Livrou. Limpou tudo, tirou tudo. E agora, como é que tá o coração? Aqui pra nós. Tô no Salmo 40, né? Esperei confiantemente. No Senhor, pacientemente no Senhor. E é uma coisa até que o pastor Fiuza fala, né? Que às vezes... Ontem ele tava falando isso também. Sobre que às vezes a gente acha que o tempo tá demorando, que não tá chegando, que não sei o quê. E eu já tive essa crise, assim, né? Entre aspas, de, poxa, vendo as minhas amigas se casando, tendo filho, tendo segundo filho, e a fila aqui não andando. Pessoas que se divorciam e já se casam. Eu falei, gente, essa fila, né, anda rápido e aqui a fila tá parada já há um tempo. Mas depois eu falei, quer saber? Tá nas mãos de Deus e no tempo dele. Enquanto isso eu trabalho, enquanto isso eu estudo, enquanto isso eu tô na igreja servindo, tô me ocupando, né? E no momento certo Deus vai trazer. Tenho orado por isso e no momento certo, se Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Senão também a gente tá vivendo. Não tô naquela fase de desespero, aquela coisa toda, não. Tô de boa. Claro que é sempre bom, né? Ter uma companhia. Claro. A gente vai envelhecendo também, né? Então a gente precisa, mas poxa, no momento se dele. Você tá falando isso, imagina eu com 65. Precisa sair mais, né? Ai, meu Deus, nós temos que reunir esse grupo. Dica, hein? Bora pros retiros de solteiros. Bora! Os congressos. Pastor é muito ciumento, não deixa a gente para outras igrejas. Mas precisamos dar uma voltinha, hein? Precisamos, igrejas maiores, né? É verdade. Fora as brincadeiras, que a gente, claro, a gente está aqui passando um assunto, falando de assunto muito sério, mas é claro que a gente também brinca um pouquinho, né? Titu,
Qual é o conselho que você dá para um adolescente que esteja realmente uma adolescente que esteja nessa condição, querendo experimentar o mundo, querendo, às vezes até por causa de uma questão emocional, né? Tipo, não casei, não namorei, não tem ninguém, é porque eu tô na igreja, se eu tivesse lá, né, fora, aí começa a botar o pezinho para poder ver se acerta a vida, Ou pra ver se né? acelera, Se né? Pra ver acelera um pouco. Fala E aí. esse é o Vamos pior fechar. erro. Só um ponto aqui que eu tinha num momento na minha vida, achando que essa parte da vida sentimental eu poderia resolver. Eu Com deixava as nas suas mãos de mãos. Isso, eu deixava nas mãos de Deus todas as outras áreas. Já é trabalho, faculdade, tá? Mas o sentimental, não, Deus, deixa comigo que eu sei, que eu resolvo, eu Sei o que eu escolho, quero. eu sei. Gente, então, assim, foi decepção pura, como esse caso desse menino que eu comentei, né? Então, assim, primeira coisa, a gente tem que colocar todas as nossas áreas, né, e ansiedades em Deus, né? Lançar sobre ele. Às vezes eu fico até pensando, poxa, tadinho de Deus, né? O mundo todo lançando ansiedade em Mas cima ele dele, lançando gosta. problema. Eu falei, caramba, mas Deus é, Ele né? Deus é gosta, Deus. ele quer Então, isso. então a gente pode fazer essa troca, né? Lançar o nosso fardo nele, que ele vai, né, trazer um fardo leve. Então, assim, a gente tem que deixar nas mãos de Deus todas as áreas, inclusive a sentimental também. Não achando que, Legal. eu sei, eu escolho, eu gosto desse tipo de cara. Não. Todas as áreas, né? E outra coisa também, assim, às vezes, como eu falei no início, né? Às vezes a gente tá com aquela coisa que tá faltando alguma coisa. Não tá faltando nada. O que tá faltando é você se despertar e acordar que tudo que você tem tá na igreja, tá em Deus, tá na palavra de Deus, tá na oração. Não precisa procurar em nenhum outro lugar. Porque o que você está querendo procurar, o que você está achando que está faltando, não é no mundo que você vai Não pode dar. encontrar. O mundo não vai te dar. Vai te dar algo muito passageiro. Você pode até se iludir achando que, encontrei, era aqui que o que a igreja não tinha para me dar. Não, mas isso vai te trazer só decepção e tristeza. O que você precisa é Deus. Então busca Deus. Tá com aquele vazio, quer tampar o sol com a peneira? Busca Deus, chora mesmo, mostra, Deus, eu não sei o que fazer. Ou então tô naquela fase que só aparece problema, parece que você tá, né, se afogando e vem mais gente colocando terrinha em cima de você e você tá querendo, Deus, eu não tô conseguindo respirar, tá muito sufocante aqui, mas clama a Deus. Clama a Deus, porque Ele é o único que pode te ajudar, pode te direcionar, pode te fortalecer. Não é amizade, não é o mundo, não são as atrações que o mundo pode te oferecer que vão te preencher num nível assim de, poxa, tô satisfeita, tô alegre, tô feliz, tô em paz. Não vai ter, no mundo não vai ter isso. Então, podem confiar, não precisa experimentar, não precisa. Você já experimentou por eles. Gente, eu já, Olha, exatamente. já quebrou a cara por você. Já, pois é, então não precisa quebrar a cara de novo, gente. Ouve aqui, entendeu? Elaine, é Porque, verdade. porque realmente essa é a verdade. Então, tudo que os pais falam, porque os pais também sempre falam, gente, não, né? É porque a gente não quer, Não quer né? ouvir Não quer pai, ouvir, mãe. não quer ouvir. Mas, gente, é a mais pura verdade que os professores de escola dominical, que os líderes, os amigos cristãos te falam, é a mais pura verdade. Então, você já tem tudo na casa de Deus ali, né? Tem amigos, tem família, tem Deus principalmente. Então, não precisa procurar em mais nenhum lugar, né? Você já tem tudo ali. É por isso que, Elaine, eu amo dar testemunhos. Quando eu tô assim, dando um testemunho, meu primeiro pensamento vai servir para alguém não passar pelo que eu É isso passei. aí. Uhum. Vai ser útil, né, para você não ter que quebrar a cara como ela quebrou, ou esperar ter quase a morte na sua frente para poder voltar atrás e perceber que podia ter ido pro inferno naquele minuto, Exatamente. naquele segundo. Poderia não estar aqui, a Elaine não Poderia. poderia não estar aqui. Poderia. Sim. Né? E a gente tem que fechar esse programa, querida, porque nossa produtora tá lá já levantando plaquinha, ninguém merece. Mas olha, eu tô muito feliz, tenho que passar para você Foi aqui ótimo, uma gente. lembrancinha, né? Aqui De Pode. novo. Você já tem o do Culpa da Minha Mãe. Agora. Vai voltar o Culpa da Minha Mãe em dezembro, né? Vai, De repente você retorna. Que Mas aí, beleza. aqui está a canequinha do nosso Fala Comigo Deus, que esse programa é um especial, é para você, para te alimentar. O teu alimento é o alimento da tua alma. Nós temos que divulgar esse programa o máximo que puder, para poder outras pessoas ouvirem esses testemunhos. Nós temos muita coisa gravada, sabe, Elaine? Esse episódio, qual é o 33? Olha, nós estamos no 33º.
É, 33. Já pensou quanta gravação, né? E muitos testemunhos, são 33 testemunhos maravilhosos que estão lá no YouTube para você desfrutar. Faça desse programa a sua série. Assista, Boa. pega um dia lá, ó. Assista Maratone, 3, assista, faça uma né? maratona. Né? Vamos fazer uma campanha pro pessoal Maratonar, maratonar exatamente. para poder Se alimentar, se ficar alimentar. forte, se Tem encorajar. cada testemunha, Elaine. Vou te dizer. Uma benção. Chama a família, Elaine. Isso. Faz Pega a pipoca. Chama o pastor para Pega fazer a a pipoca canequinha. gourmet que ele faz, que é uma delícia. Né? E, Mônica, Deus te abençoe. Teu aniversário esse mês é o mês do teu aniversário. E todas as aniversariantes desse mês sintam-se abraçadas pelo programa. Fala comigo, Deus. Juliana, vamos encerrando, Juliana? Tá na hora, então. Agradeço, né? Você tá aqui conosco esse horário de quarta-feira, né? Prestigiando esse programa, ouvindo a voz de Deus, né? E fica também com as nossas meditações. Pode meditar, tá bom? Que nós temos feito direitinho, né? Tá bonitinha, né? Sendo divulgada, né, Juliana? Então, fica com as nossas meditações também. O nosso Pode Meditar. E muito obrigada pela audiência, por você estar aí, né, no carro assistindo, no almoço, mas não deixando de estar participando desse podcast, que é muito importante para você mesmo, tá? Que está assistindo. E compartilha com um amigo. Se você sabe que tem uma pessoa viciada em jogo, precisando se libertar, que tem muita gente, minha filha, se acabando por causa de jogo, por causa de vício, né? Vício de bebida, vício de tanto vício aí. Então, você tem um amigo que está no vício, que está precisando de libertação, fala para ele do podcast Fala Comigo Deus. Fala para eles assistir, ou para ela assistir os testemunhos do Fala Comigo Deus. Voltar lá atrás, desde o primeiro episódio. Tem muita coisa linda, muito conteúdo maravilhoso. Fiquem com Deus. Obrigada, Elaine. De nada. Né? Te Foi um agradeço. prazer. Agradeço sua mãe pela sua vida. Também seu irmão, né? Vou ver se seu irmão vem aqui também. Se você também tiver um testemunho bacana, alguém que você conheça, pode se inscrever no programa, tá bom? Porque a Flávia vai entrar em contato e vai te convidar e acertar toda a agenda para você estar aqui também dando testemunho. Juliana, obrigada. Obrigada, Luana. Obrigada, Flávia. E obrigada. Obrigada, Obrigada, Angela, obrigada. foi ótimo. Você é uma filha para mim, você Ah, sabe. eu sei. Ai, eu tenho tanta filha adotiva, meu Deus. Era eu tão tenho bom tanto a gente filho ficar na adotivo. sua casa quando a gente era adolescente, né? Mas ainda pode ficar agora. Você acredita que a minha casa é a que mais tem chave? mesmo, você vai distribuindo. É muita chave. Eu tenho complicação quando dá um defeito na minha porta, porque eu falei, meu Deus, é Vai muita ter que trocar chave. 300 tem que dar chaves. pra tanta gente. Ainda é Mas era assim. muito bom. Elaine, obrigada. Deus De te nada. abençoe. Amém. E vamos seguir valeu. firme na caminhada, Firme né? na caminhada Firme. juntinha, Rumo à né? cidade celestial, né? Ó. Isso. Vamos junto Vamos pro juntos. céu. Você também, tá bem? Vamos Que tá nos juntos. assistindo. Obrigada a todos vocês. Boa tarde, Deus abençoe. Tchau, Fiquem tchau, com Deus, tá? pessoal. Tchau, tchau, tchau.